Boa tarde, estamos aqui com mais um Projeação. Adriana Barros, psicóloga, de Léo Falcão, e vamos estar aqui com Zé Otávio Meiralins, essa gente boníssima, intelectual, advogado. Primeiro, da boa tarde a todos, que todos sejam muito bem-vindos. E parabenizar você, né, Léo? À medida que eu ia avaliando o filme, estudando o filme, uma das grandes curiosidades foi saber como funciona o imaginário de um diretor tão atento a detalhes. O guia prático, histórico e sentimental da cidade do Recife traz uma visão afetiva do Recife, muitas vezes não vista tanto pelos recifenses como também pelos turistas. Então hoje a gente vai ter a oportunidade de bater um papo sobre o que acontecia em 1930 e o que é tão real agora e o que aconteceu a vida inteira, até com a origem da nossa historicidade e quanto essa história ela é importante para compor a nossa identidade, a nossa cultura, ela é fundamental, a arte é fundamental para uma saúde mental em equilíbrio. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Boa tarde, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Curiosamente, o Guia Prático foi meu primeiro documentário e meu primeiro longa-metragem, né? Depois de ter já uma carreira mais ou menos consolidada em curtas de ficção e estudar mais a fundo narrativa, tinha já feito um mestrado em design com foco numa interseção entre narrativa e game design. Narrativa cinematográfica primeiro e depois game design, e propaguei depois com doutorado, que aconteceu já depois do guia, mas curiosamente o primeiro longo foi um documentário, e foi esse. Foi um desafio que foi muito interessante de ter, e eu logo descobri que na verdade o interesse não era necessariamente por gêneros discursivos específicos como documentário e ficção, mas narrativa de uma maneira geral, né? Terminei agora meu primeiro longa-metragem de ficção, estamos aguardando aí para distribuir. Veio a pandemia, a gente deu uma pausa aí geral nos processos, mas de toda forma foi interessante porque foi uma primeira experiência com documentário, né? Esse filme do Guia Prático. E foi um convite, né, a partir da Fundação Gilberto Freire, com Gilberto Freire Neto, que eu já conhecia de outros contatos anteriores, já da atuação mesmo em cultura e da própria Fundação Gilberto Freire também, alguns trabalhos que a gente tinha feito por lá. E terminou que ela veio como uma demanda na época de a gente estabelecer uma nova dimensão para o turismo em Pernambuco, no Recife sobretudo, né? E de entender a cidade mais como um organismo, né, digamos assim, e convidar, na verdade, todo mundo a participar disso, inclusive os próprios cidadãos, né, que a gente termina conhecendo muito pouco a cidade, totalmente imbuída nessas rotinas, né. E depois disso eu fiz mais uns 3 ou 4 documentários, eu precisaria contar. Mas fiz meu último filme, é um filme de ficção agora que está para ser lançado ano que vem, espero, né? Se a pandemia e o processo de destruição da cultura brasileira deixarem, aí a gente vai tentar lançar no ano que vem. E basicamente isso. Continuo como professor, já era professor da Universidade Católica, terminei o doutorado depois de algum tempo, sacrifício, também em design lá na Federal, e tenho trabalhado com narrativas diversas já, desde então. Assim, o documentário foi minha primeira fuga, digamos assim, do cinema de ficção. Sempre quis fazer literatura, continuei atuando com a escrita. Minha primeira experiência em teatro foi em 2009. Ainda sou um quadrinista frustrado, mas já fiz aí umas ilustrações para o livro de Silvio Meira, continuo tocando de vez em quando, enfim, uma pessoa dispersa, assim, várias coisas, que tenta ao máximo institucionalizar a sua dispersão, né, a partir dessa atuação em vários campos narrativos e tudo mais, seja como professor, como pesquisador, como contador de histórias.
diria. Zé, você está aqui justamente, ele falou o ano mágico. Em 2008, você era presidente da BIH, talvez também do Recife Convention Bureau, né, Zé, naquela época? Dos dois, na época dos dois. Em 2008, eu estava trabalhando na prefeitura, com Samuel Oliveira, e a gente vivia o ano do turismo no Recife. E quando a gente viu esse filme, Gilberto mostrou a gente ficou muito animado em apoiar a iniciativa, porque o Guia Prático Histórico e Sentimental da cidade do Recife, livro de Gilberto Freire, é o primeiro guia feito para turistas no Brasil. E aí, tá, ó Zé aí com o próprio, Zé. Isso foi a prefeitura, foi uma edição feita Na época, né? justamente, uma edição com uma capa de papelão que foi feita justamente nesse ano para comemorar o ano do Nem turismo. lembrava. Tá entendendo? Ô Zé, aí eu queria que você se apresentasse para o público e falasse um pouco já do seu entendimento aí do turismo, o que é a importância desse livro. Ó, eu quero fazer uma observação que, antes de falar do livro, é uma observação interessante. Não como uma pessoa que trabalha com turismo, mas como uma pessoa que inicialmente foi turista. Eu notei um negócio interessante, Flávio, que era o seguinte: quando eu comecei a minha vida de viajante, eu tinha um sonho, que era apreender a alma do destino. Veja, isso aí todo novo viajante quer isso, apreender a alma do destino. Aí eu comecei com a ideia imbecil de que você só aprendia a alma do destino se você pegasse o helicóptero e subisse para ver de cima. Então, por exemplo, Nova York, eu peguei um helicóptero, fiquei lá em cima para olhar, para ver, eu digo, vou pegar Nova York, pega porra nenhuma de Nova York. Você não pega Nova York de jeito nenhum. Você não peguei São Francisco na Califórnia, não peguei nada. Mesmo que você voasse em cima de Monterrey, que é uma cidade desse tamanho na Califórnia pequena, você não aprende. Por quê? Porque essa danada dessa alma, tá entendendo? Que o destino tem, ela é mutante. Você não aprende, não. Por isso que você estava falando alguns comentários sobre o livro, que foi de uma época e etc., que hoje não tem. Os carros estavam andando lento, os carros estavam andando. Na realidade, ele aprendeu um momento da cidade baseado naquelas pinceladas que der. Agora, uma coisa que eu acho interessante nesse guia é o seguinte: é a multiplicidade de interesses, porque isso você tem no turista. O que é que acontece? Tem gente que gosta de ir para o Parque da Santa Cruz, mas tem gente que gosta de comer no Viela, tem gente que gosta de ir para o shopping. Então, essa multiplicidade, o que eu gosto no filme, né? Essa multiplicidade de pessoas que ele pegou. Ou seja, pegou o Jota, que é totalmente pirado da cabeça, tá entendendo? E misturou, botou Geninha Rosa Boy, saiu, olha, a mistura que ele fez foi maravilhosa, porque mostra esses enfoques separados. Samuel Oliveira, outro dia foi para Cuba, me dá os conselhos. Eu fui dar os conselhos quando a gente chegou de Cuba e disse: rapaz, não tem mais nada daquilo que você falou. Fazia 11 anos que eu tinha ido em Cuba. Não tem mais nada, mudou tudo. Eu queria fazer uma observação com essa fala do Zé Otávio, que eu achei muito pertinente, porque ele falando me lembrou o personagem Humberto do documentário do Léo Falcão. E Humberto era uma pessoa que saía para viver o presente. Ele dizia, uma das frases dele que eu gosto, é que ele não se preocupava em olhar apenas o que as fotografias mostravam. Ele queria ir mais adentro. Então, quando o Zé Otávio fala dessa necessidade de aprender, que a gente não apreende porque a alma foge, porque não é o momento que eu vou encontrar o lugar, e é também, Zé, o momento que a pessoa está. Ainda que amanhã eu volte, ainda que no próximo mês eu volte para o mesmo lugar, talvez eu também não seja mais a mesma pessoa. Então, o que o Humberto trouxe, o que Léo quis trazer na minha percepção,
com o Humberto foi muito essa ideia da gente ir na historicidade mesmo, porque o Humberto visitava sebos, procurava discos, ele ia atrás de cultura, ele ia atrás do que as pessoas viviam no seu dia a dia, pé no chão, terra a terra. E isso pôde proporcionar uma visão muito mais ampla da identidade de uma cidade juntamente com a identidade do ser humano. É com você, Flávio. Olha, quem sou eu para propor um roteiro diante de Léo Falcão? Mas eu vou propor um roteiro aqui. Léo, eu peguei algumas imagens da internet do filme e vou tentar exibir algumas aqui para a gente puxar a conversa. Eu vou abrir um trecho do filme onde personagens da nossa cultura, personagens da vida do Recife, eles estão lendo o livro de Gilberto Freire. Então eu vou colocar um trecho aqui e a gente depois debate sobre isso. Lá na frente a gente vai ver também Humberto, que a Adriana falou, e aí a gente vai trabalhar também o personagem de Humberto. Vamos lá. Vamos lá. Ainda há tipos populares no Recife? Parece que nem isso. Também deles é inimigo o progresso. Ou certa espécie de progresso que parece dar vergonha às cidades que crescem desordenadamente, de serem diferentes. Das já crescidas e grandiosas. Entretanto, quem garatuja este arremedo guia que, sendo sentimental, é também o seu tanto histórico, e às vezes dá-se o luxo de ser prático. Conheceu ainda nos dias do Recife da República Velha tipos populares muito pitorescamente recifenses. Conheceu quando ainda menino de colégio o sertanejo Cariri. Velho de barba de Antônio Conselheiro, que servia para as mães fazerem medo aos filhos malcriados com... Cariri vem aí. Que era a continuação do antigo e terrível Cabeleira vem. Cuidado com o papafigo. Conhece Madame Negresse, negra velha que falava francês. Gritava em francês e até cantava em francês. Um francês aprendido por ela com as freiras de algum asilo ou do colégio velho. Do tempo em que os asilos, hospitais e colégios do Recife eram redutos de cultura francesa. Representada por irmãs de caridade e religiosas, mestras de meninas. Conheceu o doutor Corujinha, que à esquina da Lafayette pretendia impressionar os ingênuos, simulando erudição com os óculos que lhe davam, na verdade, aspecto ao mesmo tempo de coruja e de doutor. Conheceu a própria Dondonha enfeitada, velhota, arredondada. Se enfeitava demais, com toda espécie de riquififes, demais e arcaicamente. Provocando vaias de moleque de rua. Conheceu maracujá de gaveta, que parecia com efeito maracujá esquecido em fundo de gaveta de armário ou de guarda-comida. De tão enrugado de pele. Conheceu o padre Telésforo, que fora a Guerra do Paraguai como capelão. E quando passava pelos quartéis da cidade, tinha direito a brado de armas. Cuspia muito. E diziam as mais línguas. E nunca mudava de meias. Que de roxas haviam se tornado em pardas. Conheceu Bochecha? Beberrão. Já inchado de tanta cerveja. De tanta cachaça. Que se especializava em parecer íntimo de rapazes finos. A todos chamava colega. E pedindo cigarros ou alguns níqueis para o café. Eu já dei um spoiler do filme, né? Que eu fui lá pro fim do filme. Mas... Ninguém precisa saber disso. Porque eu vi que nessa leitura aí, várias personalidades aparecem, populares, artistas famosos. Eu busquei esse pouco para ler o livro de Gilberto Freire. Adriana, eu queria que você puxasse a conversa aí agora e comandasse. Trazer essa historicidade da gente foi maravilhosa. O encanto do... O primeiro ponto que me chamou a atenção, quando se fala do Cabeleira Vem Aí, o sertanejo Cariri, fazendo uma chamada ao medo que as mães imputavam aos seus filhos trelosos e malcriados, me mostra como isso ainda é presente, como a nossa sociedade ela é tão presa ao medo, como o medo ainda norteia uma história. E não teve como não olhar para esse filme, Flávio, Zé e Léo, e não resgatar a nossa infância, a nossa história,
quando o Zé Otávio cita o J. Ferreira, alguém que trazia para o nosso imaginário a perna cabeluda, os diversos assombros que a cidade trazia, e isso resgata um pouco de como lidar com esse processo de manejo do próprio medo. Medo que sempre norteou a vida, medos daquela época, medos culturais, medos folclóricos, mas um medo tão presente ainda hoje, não é? O medo do se expor, o medo da vulnerabilidade, o medo das pessoas se revelarem frágeis, os medos que os seres humanos vão vivenciando no seu dia a dia e que vão adoecendo. Então, o medo é uma emoção forte, que a gente precisa dela como um norte, mas que se a gente não cuidar dessa emoção, ela realmente chega a levar o indivíduo a um processo de adoecimento. Eu queria que você falasse um pouco, Léo, como foi trazer esses medos, trazer esse imaginário, como foi trazer isso nos personagens, nessa história? Na verdade, esses diversos aspectos que o filme aborda, né, estão muito presentes no livro, né, porque acho que uma das coisas que talvez destaque, é curioso a gente entender esse guia prático, né, é justamente esse caráter mais sentimental mesmo, né, que o Gilberto Freire traz, né, dentro do seu trabalho, da obra. E ele se reconhece muito no recifense, né? Então, eu no processo, inclusive, me reconheci muito como recifense, porque com todas as críticas que eu tinha e tenho ainda, né, ao pensamento freiriano, né, com seus prós e contras, assim, que a gente termina relativizando quando a gente começa a ir um pouco mais a fundo, né, sobretudo com essas tensões todas que a gente vive hoje, né. Mas é muito interessante que ele admite suas contradições. Eu acho que o recifense ele admite muitas das suas contradições. E o medo, na verdade, as assombrações, as lendas urbanas e todas as outras coisas que estão tão presentes na cultura da gente, né, também é um desses aspectos. E é um dos aspectos particularmente que eu acho que o Freire antropólogo visitou bastante, tinha um interesse especial também, né. O Assombrações de Recife Velho, inclusive, foi talvez a primeira vez que eu trabalhei com a adaptação da obra de Gilberto Freire. Trabalhei como assistente de direção na época, numa série feita pela Luna Produções, no início dos anos 2000. Foi quando eu conheci o Gilberto Freire Neto, que me convidou para fazer o filme. E foi quando eu estive pela primeira vez na Fundação Gilberto Freire, que em si é uma casa mal assombrada. Então a gente termina trazendo esse imaginário bastante com a gente, né? E eu acho que como toda a literatura e todas as obras de realismo fantástico, elas são expressivas da gente, da realidade que a gente vive, dos nossos medos e receios, e elas terminam formando essa metáfora muito rica, né? Metáforas, inclusive, que vão do aspecto psicológico mais íntimo até as nossas próprias configurações sociais, né? Se a gente pega, por exemplo, as obras fantásticas, de maneira geral, assim, que tem um quê de fantástico, o mais recente exemplo é Bacurau, né, que você estabelece um cenário de ficção científica, mas também discutindo muito a fundo as tensões sociais e políticas no Brasil de hoje, inclusive, né? Isso foi um filme filmado há 3 anos atrás, então a gente já tem um pouco esse cenário que está presente no mecanismo, no dispositivo, né, do realismo fantástico e tudo mais. E eu acho muito natural, e acho que foi uma percepção muito sagaz também de trazer isso para um trabalho de apresentação sociológica, antropológica, cultural de uma cidade, né? E acho que isso faz muito parte da gente no fim das contas, né? Eu acho que a gente tem um pouco esse quê de cidade moderna, urbana e, né, uma das metrópoles do Nordeste do Brasil, mas ao mesmo tempo a gente está muito conectado com essas tradições e esses pensamentos mágicos de outras ordens, né? Acho que isso faz parte mesmo da nossa formação cultural, no fim das contas, e acho que isso faz com que inevitavelmente esteja presente na obra de Freire, mas inevitavelmente esteja presente no filme, e inevitavelmente esteja presente também no filme dirigido por um aficionado por quadrinhos e histórias fantásticas como eu sou. Então
Acho que esse aspecto é bem interessante e também pode ser uma das tantas chaves de leitura que a gente traz com o filme, né? A gente pode seguir para o Zé Otávio. Zé, você que gosta muito de turismo, conhece muito turismo, você sabe que Recife tem turismo. Eu tenho um negócio interessante. Quando chega alguém aqui, você não precisa conhecer o Recife verdadeiramente. A primeira coisa que você tem que fazer é se juntar a um recifense. Senão nós recebemos muito bem. Só que eu dou um alerta para eles, Adriano. Cuidado com os diversos tipos de recifense. Porque a gente tem o recifense que cultiva o falso desamor pela cidade. Esse é aquele cara que não presta, certo? E, ao mesmo tempo, se você falar mal do Recife, ele fecha o maior pau com você, porque ele é apaixonado, a cidade é uma cidade apaixonante. Aí você tem o Recife reativo. Cuidado para não pegar um cara aqui, daquele que participou da campanha contra as Torres Gêmeas, que participou da campanha do Estelita. Ou seja, você tem um monte de recifense que eu chamo a atenção dele, do recifense que vai se aproximar. E cuidado, principalmente, com o recifense megalomaníaco. Este é o mais interessante. Ele diz que a Academia é uma coisa única que ele tem, o Instituto Brenan é a maior coleção de arte de Frampost. Aí ele começa num delírio de tudo. A Avenida Caxangá, a maior avenida de linha reta. Isso aí vai por aí. São diversos recifenses. Agora, o Recife é uma cidade apaixonante. A prova é que você tem diversas pessoas que moraram aqui, cônsules, por exemplo, cônsul americano, cônsul francês. Pergunta a Flávio, se Flávio sabe uma infinidade de pessoas de fora que moraram aqui e que retornaram para terminar a vida aqui. É um negócio interessante. Você não é uma cidade perversa, mas atraente. Ela atrai profundamente. É um negócio. Aí você tem. Eu fiz uma lista aqui das facetas do Recife. Eu acho que eu passo o dia todo lendo Recife dos holandeses, Recife dos ingleses, Recife dos franceses. Olha, a gente tem Recife das favelas, Recife das igrejas, dos terreiros, Recife das galerias e ateliês. A quantidade de artistas plásticos que tem no Recife, em Olinda, em conjunto os dois. Olha, é uma lista enorme. Eu fiz um roteiro para cada uma dessas coisas. Chegou uma época que eu fiz um roteiro que o cara tinha 720 galerias e ateliês para visitar entre Recife e Olinda. Então é uma cidade apaixonante. Maravilhoso, né? Ô Léo, quando o Zé Otávio traz quem vem para o Recife, ninguém pode falar mal da nossa cidade, me lembrou muito a Leila, a taxista do documentário, quando ela é de São Paulo, não é? E a Leila vem morando aqui já há 16 anos, há 5 anos taxista para ajudar o esposo o pagamento das faculdades das filhas. E ela fala que ela já morou em vários lugares, mas ela se sentiu realmente recifense, um povo alegre, um povo acolhedor. O que é que você quis trazer com a personagem Leila, Léo? A primeira, é curioso que ela abra o filme, né? Na primeira guia, digamos assim, desses guias que a gente escolheu para apresentar a cidade, e é justamente uma paulista, né, que morava à época há 16 anos aqui, acho que agora, se estiver por aqui ainda, faz tempo que eu não converso, mas 27, mas que justamente se apropria também da cidade por estar inserida nela, né? Então acho que também o Recife tem um pouco também esse caráter cosmopolita e tudo mais. Mas eu acho o seguinte, tem uma coisa que presente já de início, desde a Leila, é que assim, ela apaixona-se pela cidade, ela apaixona pela cidade, como os recifenses em geral são apaixonados pela cidade, ao mesmo tempo em que ela reconhece as contradições e reconhece as coisas pouco boas da cidade, né? A coisa da discriminação por classe social, que ela fala, você é um táxi, você não é nada. Então, de uma certa parte da classe média, enfim, em relação a essas questões e tudo mais. Então essas tensões elas estão presentes e elas não estão fora da equação.
Então, Pessoal, e é como eu costumo dizer, desculpa, só concluindo, mas é como eu costumo dizer, a relação ela é apaixonada, e toda relação apaixonada ela é muito intensa em prós e contras. Então acho bem interessante e eu acho muito bacana, já que o papo também é um pouco sobre psicologia, a gente trazer a conceito de sombra de Jung, né? Assim, nós também somos feitos de sombras, né? E as sombras elas nos ajudam a entender como é que a gente pode ser luz também. Então acho que de cara é um pouco isso, um pouco essa coisa de ser um filme sobre o Recife, mas de começar a dizer, o Recife não é só feito de recifenses, o Recife não é só feito dessa impressão externa, existe coisa muito mais a fundo nisso, coisas muito mais complexas nisso, e que é como logo o Lenine lê no início o trecho do livro, né, uma cidade que prefere que não se abre logo de cara, né, prefere que se deixar conquistar aos poucos. E eu acho que tem um pouco a ver com essa permeando um pouquinho essas complexidades. Eu sou paulista. O meu marido veio transferido pela empresa que ele trabalha e eu vim junto. Eu moro aqui há 16 anos e fazem 5 anos que eu sou taxista. O povo recifense tem como principal atrativo a receptividade, a alegria. Eles têm prazer em receber o turista. E isso, como eu já conheço vários estados, já morei em vários estados, eu elegi Recife para ser minha cidade e fiquei apaixonada por esse calor humano. E aí, Adriana? Perfeito. Por que isso acontece, né? Foi muito bom ter colocado esse trecho, porque assim, me lembra mais uma vez o André Comte Sponville, filósofo francês, quando ele traz a reflexão de que dentro de uma visão platônica se ama muito, a felicidade está muito nesse amor do que não se tem, se busca muito o que não se tem. E ele traz uma reflexão sobre a felicidade em ato, quando a gente precisa amar o que a gente tem. Isso acontece no agora, isso acontece no hoje. E é interessante, por que a gente, dentro de uma cidade tão rica, de tantas curiosidades, de uma cultura tão favorável, como a Leila disse, se a gente fizer uma pesquisa, poucos conhecem vários lugares da nossa cidade e da nossa cultura. Por que isso acontece? Aí eu vou deixar essa pergunta para vocês. Será que a gente tem dificuldade de amar o que a gente tem? O que está fácil para a gente? Eu acho a vivência do cotidiano faz com que a gente perca um pouco alguns encantos, né? Que a gente se sensibilize talvez por certas particularidades. Acho que isso é normal. Às vezes, quando a gente tem uma análise de relações, de casamento, etc, que às vezes você vai perdendo por entrar em algumas rotinas, né? Mas por outro lado, assim, eu acho que talvez isso também, e eu acho que esse alerta, assim, que eu acho que a Leila coloca, mas eu acho que não é exclusividade dela, mas acho que também alguns recifenses ela também tem essa coisa. Acho que toda pessoa tem essa coisa, né? De você estar olhando um pouco ao seu redor também, estar olhando um pouco para sua casa. Acho que isso aí também a gente vai aprender com o tempo, né? E a gente entende que não diz respeito apenas a você manter uma certa estrutura funcionando, você manter a sua relação, você manter a sua cidadania, você manter a sua procedência. Eu acho que diz respeito a você ampliar um pouquinho o seu aspecto de percepção da realidade, ampliar um pouquinho o seu sentimento de pertencimento, o sentimento de atuação naquele lugar que você pertence, naquele lugar que você está, que você vive, que é a sua vida, que faz parte daquilo, onde as pessoas que você ama coabitam com você. Então, eu acho que a gente talvez tenha um pouco de dificuldade, muitas vezes, de entender esse processo, de perceber essas nuances, mas ao mesmo tempo, quando a gente tem um esforço, quando a gente percebe, a gente descobre que tem muito mais além disso e de vez em quando a gente pode parar um pouquinho para contemplar essa beleza, que eu acho que é um pouco um mecanismo aí que ler um guia prático da sua própria cidade talvez inspire.
É um negócio interessante, Adriana, é o seguinte, eu criei uma prática de forçar a ver a cidade. Você tem duas formas hoje, o morador da cidade, isso não para o turista, o morador. Um é você andar com Francisco Cunha, que gosta de andar pela cidade. Você faz os passeios a pé e deixa muitas pessoas extenuadas, porque ele tem uma forma física maravilhosa, mas ele anda. E outra é você andar de bicicleta, que é uma forma também que você pode, no final de semana, a visão da bicicleta é uma visão totalmente diferente, porque no carro você passa em alta velocidade, você não aprende nada, e a bicicleta não. Você vê muito, a pé e a bicicleta você vê muito. Isso é uma coisa que o pernambucano, o recifense, está perdendo o hábito de fazer, principalmente andar a pé. As pessoas estão perdendo o hábito de andar a pé e ver as coisas e ver os personagens. Cada bairro, cada rua, cada cidade tem diversos personagens que você pode encontrar. E tem personagens mesmo, né? Porque tem cadê? Teve um aqui que eu adorei. A Dondon enfeitada. Quantas Dondons enfeitadas a gente encontra? O Doutor Corujinha. Eu adorei o Doutor Corujinha. Aquele que bota um óculos e acredita ser o grande intelectual. A Madame Negresse, cabeleira. Tem muito intelectual, inclusive, que se acha Doutor Corujinha. Olha só, a gente está com foto, essa foto que vai aparecer aí é de Hugo Apolônio, que gentilmente cedeu a gente essa foto. Sempre que eu posso, final da tarde, final de semana, sábado, tem que passar pelo centro, né, para pegar algum ônibus, alguma coisa, e sempre dou uma olhada nos livros, nos vinis. Fora que tem que contar que eles fazem de tudo para vender, né? Pessoas especiais definem a sua própria personalidade pela sua maneira autêntica de ser. Isso é Recife, né? É uma mistura de tudo que cria uma cidade tão singular. Ninguém costuma vir muito pro centro, só quem trabalha mesmo que vem. Porque ninguém para pra ver, ninguém para pra escutar nada. Prefiro mostrar a cidade como ela é. É um saco ficar conhecendo só aquelas coisinhas manjadas que tem foto. Perfeito, né? Como a gente tinha falado, ele traz a cultura, ele traz a importância de mostrar a verdade e a identidade de um povo. Quando ele diz que as pessoas fazem tudo para vender, isso me lembrou as grandes metrópoles, né? Que exige que as pessoas elas se matem um leão a cada dia, às vezes até dois. E isso vai exigir do ser humano muita criatividade. E aí mostrava no documentário a criatividade do povo para fazer a venda. E quando ele trouxe a ideia da singularidade, a cidade, o Recife é singular, eu acredito que singular são todas as cidades, todo lugar é singular, todo ser humano é singular. E isso vai depender muito de cada lugar. E essa percepção, que até foi o que Zé Otávio falou no início, vai depender muito dessa identidade de cada pessoa, do seu contexto. Então, é importante que a gente olhe o valor cultural e o valor da identidade de cada ser, fundamental para esse processo de criatividade. Eu queria te escutar um pouco, Léo, sobre esse personagem. Humberto, na verdade, a gente na pesquisa, foi encontrado aí, justamente perambulando pelo centro, não é um mise-en-scène, ele realmente faz esse tipo de coisa.
E eu acho que é um pouco desse mesmo mecanismo que o Francisco Cunha, lá, que o Zé Otávio citou, né, faz um pouco essa descoberta, essa convivência, e que eu acho que, em última instância, é um exercício necessário de empatia que a gente tem que fazer cotidianamente, né, assim, porque a gente precisa entender um pouquinho a realidade do outro para poder enriquecer a nossa própria, né. E é curioso que num ambiente que a gente está já totalmente dominado aí por redes sociais, em que a gente edita, né, os nossos espaços de convivência, a gente tenha uma proposta de fazer um exercício desse tipo, né, de ir para além da fotografia, de entender a pé a cidade, como o Otávio está falando agora, né, e de descobrir um pouquinho isso, penetrar nessas realidades, né, assim, então. E acho que Humberto ele sintetiza um pouco isso, né? Ele tem um pouco essa coisa e novamente é uma visão apaixonada que reconhece as críticas que devem ser feitas, pondera as coisas que devem ser feitas, né? Hoje a gente está numa coisa muito polarizada, em que qualquer crítica é vista como algo oposto no sentido de inimigo, né? De inimizade mesmo, etc. Quando as coisas devem ser um pouquinho mais ponderadas. Ao mesmo tempo, obviamente, que a gente não precisa aturar qualquer coisa. Isso não dá um atestado para você falar qualquer bobagem, obviamente. Mas eu acho que, por outro lado, às vezes eu sinto falta de ter discussões mais sadias assim, sobre as coisas, sobre essas contradições mesmo. E acho que o Humberto ele demonstra um pouco esse lado simples. Assim, né? E é curioso que o Humberto também vem de viagens, né, e se estabelece um pouco entre Olinda e o Recife, então essas conexões aí dessas cidades irmãs, né, mas eu acho que essa ideia, né, de entender, de ir pelo centro, de estar diante de tanta diversidade, né, o lugar que ele está, inclusive visualmente, ele é aparentemente caótico, porque ele tem muita diversidade dentro dele, né? E você entende também como é que as coisas se manifestam de forma autônoma, de quantos universos, quantas singularidades tem aí nessa cena, nessa única cena, né? Apenas nesse passeio pelo centro, né? E eu acho que tem eu acho que ele talvez represente isso de forma mais contundente, né? A gente tem essas singularidades diversas, desses diversos aspectos abordados aí no filme, que cada aspecto tem um guia específico, mas Humberto ele aponta um pouco para essas singularidades do próprio povo e do trabalho, né, cotidiano, né, de como a gente se vira, do jeito que a gente pode, e como a gente, nesse processo, ressignifica a nossa vida e ressignifica a nossa cidade. Um pouco por aí. Zé, eu queria fazer só Zé. Deixa eu fazer só um comentáriozinho. Em 2008, lá naquele ano, uma das coisas que a gente mais brigava é trabalhar a cultura do Recife, que a cultura do Recife é um grande atrativo turístico. Olha, eu tenho medo de assumir aquela roupagem do recifense megalomaníaco, mas eu acho que o principal produto turístico que nós temos é a cultura. Olha, é uma riqueza tão grande. É outra lista que você faz. Porque você tem de Morro da Conceição. Eu sei que eu ando de bicicleta. Não subo não, que eu não tenho mais idade para isso. Subo empurrando a bicicleta. Mas e vou comer lá em cima. No cinema que a gente fez, alterou, arrumou restaurantes. Tinha um restaurante lá em cima de... Como era o nome de uma senhora? A gente ajeitou... Dona Geralda. Dona Geralda. A gente arrumou aqui porque eu entro de bike, eu entro um pouco eu só não entro no coque e no bode, mas de bicicleta eu entro em Brasília Teimosa, eu entro em um bocado de lugar, eu só não entro nesse lugar porque não deixa, o povo diz que... E eu ainda tenho minhas dúvidas se realmente é perigoso, porque o recifense é um apavorado com a mania de assalto, de coisa, que eu acho que não tem essa coisa. Você é assaltado no lugar onde tem o povo está com dinheiro e está com as bolsas boas e com o negócio. Mas você vai, o máximo que pode levar é a sua bicicleta, você deixa levar e pronto.
Eu acho que a maior riqueza nossa é essa. E outra coisa, ninguém pode tirar da gente, porque isso começou em 1532 e vem até hoje, está aí, e ela vai mudando, e a gente tem, não é à toa que aparece sempre algumas. Nós somos realmente um expoente e para lançamento de coisas culturais, ou seja, por causa do embasamento. Outros estados ficam absolutamente abobados. A diferença entre o estado de Pernambuco e os demais estados, não vou dizer a Bahia é um case absolutamente à parte, mas os demais estados é um choque muito grande. Você vê o patrimônio cultural da gente Primordial para mim é a qualidade de vida. Minha raiz toda é do Rio Grande do Norte, né? Minha mãe de Natal e meu pai da cidade de Touros. Eu sou 4ª geração de pescador na minha família. Imagina nesse calorão agora, tá dando mergulho nessa água aí. Meu avô materno e meu avô paterno vieram numa caravana de barco à vela, 47. Aí formaram uma base de pescadores ali no Forte do Buraco, na saída da Boca da Barra. Aí dali surgiu uma comunidade que no futuro ajudou a fundar a Brasília Teimosa. A polícia derrubava durante o dia e à noite os moradores levantavam. Eu lembro da história do meu avô, que todos os meus primos e eu e os filhos dele, ele ensinava a nadar da seguinte maneira: a gente estava em cima do barco e ele jogava na água. Deixava o cara se ferrar lá, batia, depois puxava do cabelo. Aprendeu? Não, aí ia. Todo mundo aprendeu a nadar assim. O Romero é fantástico. O Romero conta a história de Brasília Teimosa, que traz identidades persistentes, pessoas determinadas. E enquanto para muita gente a qualidade de vida está, por exemplo, em morar em lugares que se considera de alto requinte, para Romero qualidade de vida é simplicidade. Ele fala que Brasília Teimosa foi agora como centro de muitas pessoas querendo ter acesso a ela. Algumas pessoas venderam seus locais e ele disse que ele não vende, porque aquilo faz parte da sua história, da sua identidade. E aí eu me lembro de Glória Calil, ela é consultora de etiqueta, e a Glória Calil diz assim, que o que faz uma pessoa chique não é o que essa pessoa tem, mas a forma como ela se comporta perante a vida. Então, o Romero me trouxe uma forma de se comportar na vida tão elegante, tão centrado, porque quando ele diz assim, aquele sol, o que eu queria era mergulhar naquela praia, e essa simplicidade trazer vida, mais uma vez me lembra o André Conte, quando ele fala do amar o que se tem. E aí o Romero traz a ideia do amar o que se tem, e a simplicidade e o prazer, a felicidade desse amor pelo que se tem. As raízes, ele diz, é a minha raiz, é para os meus filhos, é até para a minha próxima vida, quando eu voltar. Ele até coloca, eu preciso cuidar desse lugar, que é um lugar para é para o meu povo, é um lugar que pode ser meu daqui para frente, lá na frente. Ele trouxe a cultura dele, ele trouxe as crenças dele, ele trouxe uma história de uma riqueza, Léo, de uma riqueza, que eu fiquei assim, foi um dos personagens que eu mais fiquei encantada. E a tua sensibilidade de trazer isso foi muito bonito. Fala um pouquinho. Interessante, Adriana, é o seguinte, é que ele falou num negócio que eu não tinha conhecimento, é que eu conheço um bocado de coisa. Esse despejo que ele falou, ou seja, eles são pescadores, eles têm que ficar numa área, porque veja, o pescador ele não fica em área de mar aberto, ele fica em área que tem uma restinga, tem alguma coisa para ele poder parar os barquinhos e daí sair para pescar e voltar, sair pescar e voltar. Você notou, eles foram despejados pela escola de aprendizes marinheiros, que ele disse que ele estava lá na área da escola de aprendizes marinheiros, que tem aquela praia que até hoje é o Chifre, que até hoje ninguém consegue ir lá, porque os militares não deixam a gente chegar lá, tá entendendo? Praia del Chifre. Eles foram expulsos lá e vieram falar, olha, a comunidade de Brasília Teimosa é uma comunidade espetacular. Olha, não existe uma moradia tão maravilhosa como aquela. Eu sei que eu ando muito de barco ali, tanto por dentro quanto... Rapaz, você tem a Avenida Brasília Formosa, e você vai por cima dos arrecifes até o Parque das Culturas, e ainda atravessa de bote e vai para o bairro do Recife.
Ou seja, é uma das coisas mais, é um dos lugares Adoro mais esse passeio. e mais naturais do Recife, porque não tem artificialidade. Essa história de que estão comprando carro, então não, porque você sabe, Flávio, que trabalha com urbanismo, aquilo nunca será como o sonho de alguns megalomanos, passar um trator e fazer aqui uma Miami, não sei, isso não existe, não vai existir nunca. Aquilo vai ser sempre ali, aquele negócio, as ruas vão se ajeitar, as coisas vão se ajeitar. Você ali dentro tem, olha, tem tudo. A gastronomia é maravilhosa ali dentro. Você tem gente, não tem marginal em Brasília Teimosa, estou lhe dizendo. Eles se encarregaram de voltar para fora. Não tem, porque você anda, você não cruza com ninguém. Os personagens são todos conhecidos. Eu tinha, ainda tenho aqui no hotel, diversos funcionários que moram lá e que vão trabalhar e vêm trabalhar a pé pelo calçadão. Ou seja, ele vem lá do Brasil Teimosa, vem pelo calçadão. Existe coisa melhor do que você poder trabalhar junto de casa e poder vir olhando a beira-mar o tempo todo. Microfone, Flávio. Eu sei microfone, Flávio. Então... eu falo um pouquinho do Romero. Não, o Romero ele traz, acho, um pouco essa dimensão mesmo do bairro, acho. Ele traduz muito bem o bairro. Ele é presidente da Associação de Moradores. Era a época, não sei se ainda é. Mas ele tem, eu acho que ele sintetiza bem isso, né? De ter um pouco esse foco de resistência também, né? Porque é curioso quando a gente tem o parâmetro, né? Me vem agora, assim, essas últimas reflexões, por exemplo, que o Krenak vem fazendo sobre o Ailton Krenak, né? Que é um pensador indígena, que ele vem fazendo acerca do meio ambiente, né? E do modo de viver que a gente escolheu para o planeta, né? E um livro que é muito curioso é o Receitas para Adiar o Fim do Mundo. E é bem massa, porque às vezes a gente não tem muita consciência, né? Quando a gente é tão integrado assim no sistema que a gente está de confortos e consumos e etc., a gente entende que, na verdade, existem outros modos de viver que são muito mais legais e que pessoas realmente fazem essa opção. Então, por exemplo, o entendimento de povos indígenas, por exemplo, de como os povos indígenas protegem a floresta, porque dependem da floresta para viver, né? E eles não estão interessados nesse modelo de progresso. Então, essas coisas todas, elas vêm junto, né? E elas se manifestam um pouco quando o Romero diz assim, ó, isso aqui é um filtro, isso aqui tem que ser preservado, isso aqui ajuda a filtrar o rio, né? Imagina nesse calorão se dar um mergulho nessa água, quer dizer... São todas essas coisas que fazem a gente pensar mesmo que modelo de desenvolvimento é esse que a gente está propondo para o mundo. Né? E que eu acho que agora, mais do que nunca, cada vez mais a gente tem que atuar para adiar esse fim do mundo, porque está complicado. Então isso está bem presente no Romero, que ele tem, ao ter essa consciência ecológica, que ele conecta com essa consciência urbana e ele conecta com essa consciência cultural também. Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante e que eu acho que é um aspecto que ele sintetiza muito bem. Deixa eu mostrar uma figura aqui que é bem conhecida no Recife, que é o Aroeira. O Aroeira é uma figura, rapaz, eu não conhecia ele dessa maneira. E descobri um grande coração. Deixa eu colocar aqui. Mas aqui, Rua Felipe Camarão, popular Beco do Mijo, Beco da Merda. Vamos começar lá para a gente ver o que é perfeito, o que não é perfeito? Em São José, no dia de Zé Pereira. Vê aquele prédio lá, o detalhe. Mas aquela janela que tá horrorosa, é a mesma janela dessa época aqui, ó. Isso aqui para mim era o Maracanã. Pintava e bordava nisso aqui. Isso era altamente proibido jogar bola aqui. Porque se você jogasse bola aqui, aí vinha a polícia. Mas que a polícia vinha, o máximo que a polícia fazia era levar a bola. Agora, meu avô, 1932, fundou aqui nessa casa 33, Batuta de São José. Popular Beco do Viado, ó, posso te provar aqui, ó. Popular Beco do Viado. Olha o Beco do Viado, olha o viado aí, ó. Poucas pessoas notam aí. Mas aqui tem um costureiro famoso, Amaro. Agora famoso por quê? Porque é Beco do Viado, e ele era hoje homossexual, mas na época ele era viado. Ele só atuava de madrugada e com a cachorrinha. O cachorrinho dele, eu me lembro, eu fui testemunha dele. Ele com uma cachorrinha, pra lá de horroroso, descaterizado, caterizado,
quem morasse aqui era um privilegiado, morava de frente à igreja, como eu era privilegiado. Isso aqui está totalmente descaracterizado, isso aqui, isso está descaracterizado, isso aqui, ali está perfeito, o de lá pensa que está perfeito, não está. Perfeito é isso aqui. Ali é perfeição, isso aqui é perfeição, ó. Isso aqui é tudo perfeito. Perfeito, isso é perfeito. Aqui, ó, perfeito, ó. Perfeito. Tem que se manter a história. Tinha uma senhora, hoje eu sei o nome dela, mas na época eu não sabia. Ela ficava aqui. Aqui, ó. Mas aí ela ficava aqui. Quem passava se sensibilizava com ela. Aí recebia. Aí ela nem pedia esmola. As pessoas passavam, via a situação dela. Uma senhora preta, cabelo branco, peitão. Depois disso tudo, veio se descobrir, quando ela morreu, que ela tinha casa alugada, tinha quarto alugado, e isso aqui. Beco do Marroquim, a mulher do coração, como um pão de um menino. Que figura rara. Cheio de história, ele é arquiteto, ele é cantor, ele é músico, é dono de bar, é amigo de todo mundo. Que figura raríssima, Aroeira. Adriana. Maravilha. O Aroeira, ele traz uma pergunta inicial: o que é perfeito e o que é imperfeito. Perfeito é a simplicidade, perfeito é a amizade, perfeito é o conseguir olhar para o outro sem dever nada ao outro. Imperfeito é o que está descaracterizado. E eu achei muito interessante quando ele diz perfeito, imperfeito, e aquele que se acha perfeito, que aquilo representa muito do ser humano. Aquela falta de percepção que o ser humano tem de si, não é? Aquele comportamento que o leva numa distorção da sua própria cognição. E aí, como o Aroeira sofreu com a história do Beco do Marroquim, eu gosto da frase que diz assim: a mulher do coração come o pão de um mendigo. Como a gente sofre quando a gente é enganado e como isso está tão inserido nessa realidade, até política que a gente vive. E isso dá uma dor, porque a gente tem uma tendência a gravar muito as imagens que são mais negativas. E quando alguém nos faz sofrer, quando a gente confia e a gente é enganado, esse sofrimento é muito grande. Porque o que é confiança? Confiança vem da palavra confiar. Confiar de cofiar, de fiar junto. Quando eu fio com alguém, eu estou no processo de parceria com o outro. Então o Aroeira me trouxe uma sensibilidade tão grande. Quando ele relata, ele trouxe muito bem, Léo, quando ele sai cabisbaixo, de olhar baixo, expressando no próprio corpo, no próprio olhar, a tristeza que ele estava se deparando. Depois, a cena que segue é ele trazendo a nossa cultura, o carnaval, e traz assim, como a gente consegue ser feliz de fato quando a gente resgata as nossas raízes. Não, então, o Aroeira ele tem uma coisa que ele é muito à flor da pele, né? Assim, ele tem uma vivência bem intensa, assim, em relação a essas coisas. Ele visita essas memórias de uma maneira muito intensa, né? Esse dia, particularmente, ele estava bem sensível, assim, e tal. E eu acho que cada vez que ele se emocionava, na verdade, assim, ele se lembrava, acho que da infância dele, e aí eu acho que ele visitava uma série de figuras que fizeram parte dessa infância, né? O Amaro, a senhora lá do Beco do Marroquim, enfim, o galo, né, da barraquinha, tal, que o filho herdou e mantém as filhas na faculdade com aquela coisa mais simples e tudo mais. E é curioso porque, assim, a gente tem como uma segunda fala, terceira fala, não estou bem lembrando, o José Luiz da Mota Menezes, né, que é historiador e arquiteto, e ele tem toda discorre brilhantemente, né, sobre a questão urbanística e arquitetônica do Recife, né, numa perspectiva histórica maravilhosa, e mantendo-se sentimental também, visitando suas próprias memórias nostálgicas e tudo mais. E o parecer que um especialista, né, técnico, tem sobre a cidade é o mesmo parecer que um sujeito mais popular e tudo tem também, né? Todos temos direito a essa cidade.
Todos podemos reivindicar essa cidade, todos temos impressões sobre essa cidade, todos ocupamos essa cidade, né? E todos temos histórias para contar nessa cidade, né? Então acho que no fim das contas é um pouco essa diversidade, ela vem dessa constatação, né? Todo mundo vivencia de um jeito, né? Acho que a coisa da empatia e do respeito do reconhecimento, né, do espaço do outro também vem compor um pouco esse cenário, né, de cidadãos mesmo, de qualquer cidadão, de coabitantes de um espaço e tudo mais, né. E obviamente que a gente vai nesses lugares guiados, né, e dentro da viagem da pessoa que ali habita e que talvez tenha mais apropriação daquele espaço, né. O Otávio falou agora da comunidade do Bode. Eu frequento a comunidade do Bode, né. Lá o terreiro é lá. E o meu terreiro é lá por um motivo, por ter feito um documentário lá, por ter conhecido pessoas maravilhosas lá dentro, né, e poder constatar um pouquinho desse cotidiano também. Quantas histórias também tem no Bode, assim, que é do outro lado, uma parte talvez até menos nobre, se a gente for comparar com o Brasília Teimosa, mas quantas histórias tem no Bode, tem nos vários terreiros dentro do Bode, quantas histórias tem no Coque, quantas histórias tem por ali, né? O Coque também, né? Na época também da ocupação do Estelita, enfim. Tem todas essas pessoas mesmo, assim, que elas têm muita coisa, trazem muita coisa consigo, né? Então é muito bacana, e eu acho que talvez esse seja o grande ganho, acho, para uma pessoa que faz um documentário, como eu tive a oportunidade de fazer alguns, é compartilhar essa generosidade que as pessoas têm de contar suas histórias, sabe assim? E cada cabeça é um universo, cada pessoa é um universo, e esse universo enriquece muito a gente. Então, se a gente for pensar, por exemplo, nos meus 2 últimos documentários, a gente tem o Mães do Pina, que é sobre essas 5 senhoras da comunidade do Bode, Mães de Santo, e a gente tem em seguida o Beach Boys, que é sobre a bolha econômica de 99, 2000, são 4 homens brancos, empreendedores, classe média, e todos são generosos, todos terminam se abrindo e tudo mais, né? E os aprendizados, eles vão um pouco com o quanto a gente consegue se abrir para esses encontros, né? E se abrir para o que as pessoas têm para nos dizer, né? E verdadeiramente tentar entendê-las, tentar se colocar no lugar do outro, né? Acho que esse exercício de empatia é fundamental, eu diria, para um documentarista, isso é ferramenta de trabalho, mas eu acho que ele é fundamental para todo mundo, para todos nós mesmo. Deixa eu colocar, são várias personagens, a gente escolheu algumas, deixa eu colocar mais uma que eu acho marcante também. É a primeira casa de santo, de candomblé, de Nagô, aliás, do Xangô, o primeiro Xangô pernambucano, é a casa do sítio do Ipaiatão, né? Os nossos ancestrais, eles foram, ancestrais mesmo, eu digo os escravos, eles foram obrigados a se batizarem para se considerarem seres humanos. Alguns forçados, outros até que, porque é bonito, porque todo mundo tem Deus no coração da gente. Nossa Senhora da Conceição não é Mundial. Nossa Senhora do Carmo não é Oxum. São João não é Xangô, não tem nada a ver. Xangô, Mundial, Oxum, Oiá, e são negros africanos. Quando a gente chega com um padre e diz assim, eu sou do candomblé, mas minha filha, saia dessa vida. Mas é lamentável, entendeu? Que exista a discriminação. Os negros, eles sempre estiveram abertos para ouvir, para participar com os outros, enquanto o contrário não acontece. Depoimento dela fantástico. Fortíssimo. Fortíssimo. Quando a Neves, do terreiro do pai Adão, ela traz na sua ancestralidade uma reflexão sobre
você precisar ter uma determinada ação para se considerar humano. Ou seja, você precisa ter um determinado comportamento para você ser visto, ser validado enquanto ser existente. O filósofo Hegel já dizia que a gente precisa do olhar do outro para se sentir validado como ser existente. E de que forma que isso acontece? A minha grande pergunta com o papel da Neves foi: onde está o respeito à pluralidade? Por que quando eu digo que eu frequento um candomblé, as pessoas me olham e me dizem: minha filha, saia dessa vida? Por que eu não posso gostar do candomblé? E por que o do outro tem que ser melhor do que o meu? Ou até porque o meu tem que ser melhor do que o outro? Porque não apenas por respeito às diferenças e não só o respeito às diferenças, mas a valorização dessa pluralidade. Gente, uma cultura ela é feita de pluralidade. Se a gente não valorizar essa pluralidade, uma única cor, ela vai fazer apenas uma monotonia monocromática. A gente precisa do colorido, do arco-íris para que essa pluralidade aconteça. A personagem da Neves também me traz uma reflexão, até no olhar dela, uma dor muito grande pela incompreensão simplesmente de ser quem se deseja ser e ainda de ter a cultura dela distorcida por pessoas que não estudaram, não conheceram e se acharam no direito de fazer as comparações como uma forma de negar a existência do candomblé. Léo Falcão. Assim, essa história com a Neves foi muito massa, ter tido esse primeiro contato, na verdade, com o universo da matriz africana, através do sítio Baiadão, né, pelo Manuel Papai, pela Neves, sobretudo, né, que foi nossa Cicerone, foi nossa guia, também nesse tipo de espiritualidade, e que terminou resultando no convite que me fizeram para fazer o Mães do Pina, né? E aí a primeira coisa que eu me pergunto quando vou fazer o Mães do Pina, por exemplo, que é sobre ancestralidade, sobre mulheres negras, senhoras, mulheres negras de periferia do candomblé, que eu, homem branco, formação cristã, classe média, recifense, Zona Norte, de repente, o que é que eu tenho a dizer sobre isso? Nada. Sobre isso, nada. Eu posso falar sobre a minha desconstrução de privilégios, que eu já nasci com. Né? E hoje acho que talvez o meu lugar de fala, que a gente fala tanto sobre o lugar de fala e tudo mais, meu lugar de fala está se desenhando bem agora. Né? E é muito curioso, eu me apaixonei completamente estudando mitologias, como eu estudo há muito tempo. Né? Você começa a entender, né, como uma cultura eurocêntrica, que na verdade permeia toda a nossa filosofia ocidental, na nossa formação estética, na nossa forma de conceber narrativas até, na nossa forma de argumentação, na nossa forma de pensar, né, esses mitos e essas representações todas, né? E aí quando você vai para uma cultura de matriz africana, né, como o candomblé, que vem ali do norte da África, né, e chega aqui no Brasil através dos povos escravizados, né, ou como você vai para a cultura indígena, você começa os contos indígenas e a forma de viver, a forma como eles lidam com a natureza, como eles se organizam, né, em termos sociais e tudo mais, você começa a entender outros modos de ver as coisas, né? Então, você não tem mais aquela coisa transcendente, né, de um Deus que está acima, né, da nossa natureza, mas é um Deus, são deuses, são forças que se manifestam em torno de nós, né, nos nossos materiais, nos nossos aspectos, nas nossas próprias manifestações humanas, né? E eu, como sou agnóstico, não sou exatamente uma pessoa religiosa, quer dizer, sou uma pessoa religiosa porque sou agnóstico, não sou ateu, mas eu, como agnóstico, né, eu vejo isso como uma metáfora linda, maravilhosa, né? E eu acho que isso coloca a espécie humana, né, que a gente tem se questionado tanto sobre o nosso papel, nosso impacto no meio ambiente, nas outras espécies, no próprio planeta, né? Talvez sejamos a única espécie cuja extinção é necessária para que o planeta sobreviva, né? Eu vejo como isso coloca a gente no lugar da natureza, né? Como seres naturais, né?
como seres que não são de fato eleitos, somos tão eleitos quanto outras espécies, quanto outras criaturas, não, nem mais nem menos, né? Mas a nós, infelizmente, agora cabe essa responsabilidade, né? E eu acho que são filosofias e são concepções religiosas e espirituais como essas, dos indígenas brasileiros, dos nativos americanos, né? dos povos de matriz africana, né? Que chegaram aqui escravizados e que até hoje sofrem por conta desse legado que lhes foi imposto, né? Eu acho que a partir dessas espiritualidades que talvez a gente tenha alguma pista de como a gente possa sobreviver e manter o planeta também vivo por mais tempo, né? Então eu não consigo enxergar, né, à luz dessa cultura, né, herdada do eurocentrismo, nenhum tipo de solução viável para o mundo. Eu acho que é justamente nessas soluções mais simples que reconectam a gente com a natureza, com a história, com as tradições, que podem apontar para algum futuro, né? E é lamentável que apenas uma concepção, que eu também acho muito bonita, que é a concepção cristã, né, de você reconectar-se pelo amor com uma dimensão superior, isso também é bonito. De uma espiritualidade imaterial, isso também é bonito. A transcendência também é tão linda quanto o animismo. Mas eles precisam conviver, porque senão a gente não vai ter chance, né? A gente vai se destruir mesmo, como a gente já está fazendo. Zé, eu lembro que em 2008, dentro do turismo na comunidade, você participou de um projeto que ajudou a recuperar algumas coisas lá no sítio do Paiadão, né? O Manuel Papai. Absolutamente agnóstico, porque eu sou agnóstico de nascença. Porque meu pai, ele tinha uma irmã que era carmelita descalça, e ele se dizia cunhado de Cristo, mas com uma convicção que ele achava que era realmente cunhado de Cristo, porque ela tinha ficado lá naquele... Rapaz, um negócio absurdo. Essa minha tia usava um hábito de lã grossíssimo, um negócio grossíssimo. Presa, não podia. Quando eu nasci, existia lá um negócio, que uma roda, que me botaram dentro da roda, para eu ficar lá dentro, para as irmãs me verem, porque tinha umas setas que você não podia se aproximar. Ou seja, realmente tem umas coisas... Eu perdi. Eu tenho fé no amor ao próximo. Eu acho que o caminho de tudo estará no amor ao próximo. Fora isso, o resto vamos chamar de acessório. Acessório. Todos, se você espremer a religião e sair, isso para mim tá bom. Agora eu realmente não sigo nenhuma, porque eu tenho um verdadeiro pavor. Eu acho interessante você trazer essa história, assim, também, que às vezes, assim, a gente tem o amor ao próximo, acho que é o que permeia, né? Mas frequentemente eu acho que não só a religião tenta responder, mas os filósofos tentam responder, os psicólogos tentam responder o que é o amor ao próximo, né? E eu acho que quando a gente vai para a simplicidade das metáforas, a gente consegue talvez entender um pouco melhor, né? E eu acho que se o humanismo deixa pra gente, né, alguma herança, alguma coisa interessante, é se abrir-se ao outro mesmo, né? E acho que isso tá numa prática, assim, de entender seu espaço, seu lugar na natureza, seu lugar com outras pessoas, né? E de entender as sombras, né? Que eu acho que no candomblé isso também está muito presente, e de entender essas sombras, né? Eu acho que tão mais imperfeito a gente se reconheça, tão mais aberto à perfeição a gente possa ser, né? Eu acho que passa um pouco por isso. Eu não posso determinar, né, esse modelo de amor ao próximo, porque em nome do amor ao próximo cristão, né, a gente viu quantas barbaridades históricas foram e são cometidas, né, ainda. Acredito que foi um debate riquíssimo. Sugiro que as pessoas assistam esse documentário e possam fazer uma reflexão, porque é de uma riqueza. E quando a gente fala sobre essa questão das sombras, do amor ao próximo, bem verdade que a gente só consegue vivenciar tudo isso quando a gente passa pelo viés do autoconhecimento. Quando a gente olha para os nossos escorpiões, Freud, em um encontro com o Dr. Maymer,
que era alguém que estava contra a teoria analítica, e contou a Freud que, na verdade, ele era contra porque ele era paciente. E ele exemplificou abrindo uma caixinha preta, e quando abriu essa caixinha, diversos escorpiões saíam. Ele pinça e coloca elas de volta. E disse, eu fui contra porque eu não queria me deparar com os meus próprios escorpiões. Então, a gente precisa se conhecer, a gente precisa descobrir a nossa vulnerabilidade, porque aí começa o respeito ao outro. Muito difícil respeitar alguém quando a gente não sabe nem quem a gente é, nem para onde a gente vai, nem o que, é que a gente gosta. O hábito da crítica nada mais é do que uma dificuldade gigante que o ser humano tem de olhar para si mesmo. Projeção é exatamente o convite para que as pessoas projetem-se no cinema, na cultura, e descubram um pouco mais sobre si, debatam um pouco mais e reflitam sobre os seus verdadeiros escorpiões e, a partir disso, possam, sim, se comprometer com uma vida melhor em si mesma, para, a partir daí, desse reconhecimento da identidade, poder, de fato, buscar um encontro muito mais humano e mais real, porque a ilusão, na construção da ilusão, é exatamente onde o ser humano se perde. Gratidão a todas as pessoas que nos acompanharam e que ainda vão nos acompanhar. Gratidão a vocês e a gratidão, Léo. Já sou sua fã, quero assistir outros filmes teus. Gratidão a todo mundo. E aí eu queria que eles fizessem as Mães do Pina está considerações no Amazon finais, Prime, já fazendo um pequeno comercial. O Mães do Pina está no Amazon Prime, quem tiver Amazon Prime pode acessar Assinei esse hoje, documentário. viu? Assinamos hoje. Hoje a gente Maravilha. assinou, com certeza iremos assistir Maravilha. Valeu, obrigado. Obrigado pelo convite. o documentário. Pela E queria uma consideração Aí. final de você, rápida. Como é que foi esse encontro? Oi? 30 segundinhos para vocês falarem, uma consideração final. Cada um. Vai, Zé, vai você primeiro. 30 segundos para vocês. Tá ouvindo, Léo? Vamos, Zé. Como é que foi para você esse encontro de hoje? Suas considerações finais. Quero agradecer a todos aí por terem suportado aqui o velho homem do turismo, tá entendendo? Eu acho que esse filme, eu já era fã tanto deste roteiro, quanto do roteiro de Carlos Pena Filho, que também tem um roteiro, e sou fã do filme. Eu acho que o filme essa questão de temporalidade do filme não é importante. O importante é o lançamento você abre o apetite. O filme abre o apetite para o Recife. Tá entendendo? O Recife é extremamente apetitoso. O Recife vale a pena ser degustado, tá entendendo? Praticar o Recife, né, velho? Não importa. Ser o recifense praticante. Vai chegar no momento e Recife vai estar aí. Recife é eterno, é uma cidade maravilhosa. Eu amo de paixão. Léo, qual o teu... Obrigado, foi muito bacana revisitar aí essas lembranças todas, né? Esse início aí de trajetória no documentário, mas sobretudo essa penetração mesmo, assim, esse aprofundamento aí no Recife, na cidade, mas nas pessoas, né, que habitam essa cidade, que tem tanto para dizer pra gente. Muito bacana reviver aí a Outra Luz, aí nesse espaço aí de 10 anos, 10, 11 anos, e entender assim, o quanto ele ainda pode dizer pra gente nesse atual momento que é tão difícil que a gente está, né, sem poder inclusive circular pela cidade, né, e muito por conta de uma imensa falta de empatia de muita gente. Então acho que fica aí um pouco essa dica para a gente tentar adiar o fim do mundo um pouquinho mais e conseguir usar um pouquinho mais e compartilhar um pouquinho mais da nossa cidade, nosso espaço, nossa vida em comum. Eu vou encerrar aqui colocando mais um clipe que, sendo Recife, vai ter carnaval, né? Deixa eu encerrar aqui. Obrigado a vocês. Tchau. Quando eu tenho tempo disponível, que eu não estou trabalhando, domingo de tarde eu estou ali no Marco Zero, vendo aquele maracatu que eu acho arretado, né? Carnaval do Recife Antigo, essa coisa antiga ainda que Recife ainda preserva um pouco. Gosto do Recife Antigo. Dancei muito frevo ali no Marco Zero. A Rua do Bom Jesus, Marco Zero. Rua da Moeda. Muito bom, né? Maracatu. São José do Ribamar,
O velho bairro onde nasceu o nosso carnaval, que o carnaval do Egito nasceu foi no Bar São Zé, onde estudante cresceu em meio ambiente colonial. Hoje eu não tenho condição mais de brincar, minhas pernas não me ajudam mais. Desperta a saudade que vem à rua alegra nossa cidade. Quem vive hoje, quem viver e quem viver amanhã em São José, vou virar os pregões, espanador, colher de pau, estilando, rapacoco, samba, isso aqui, ó. E as pessoas iam, com as famílias, iam exibir as suas fantasias, com confete, serpentina, lança-perfume. E foi o primeiro bloco que eu saí aqui na minha vida, eu tenho orgulho de ser saberiano, para mim meu sangue é azul e branco, é o saberé. Então o afoxé, o maracatu, essas culturas de terreiro, se saem no carnaval é justamente para mostrar a cultura da gente. Porque Recife é uma cidade muito alegre. É como se a gente aproveitasse a festa do carnaval para colocar, para mostrar a cultura do nosso candomblé na rua. A real festa do orixá, a verdadeira festa do orixá, do santo, é dentro do PG. Porque tem até baiano que diz assim, não, mas o afoxé é o candomblé de rua. Eu não concordo. Não é um candomblé de rua, porque eu não acho correto que a pessoa esteja lá dançando um afoxé e rode santo.